atrás da coxa, faz aquela puxa a ponta no pé, fica em campo e aí depois ainda arranca a falta que origina o gol do Palmeiras, batida pelo Rafael Veiga no desvio do Flaco Lopes. Pensando quarta-feira, Facinca, o Gabriel Menino titular, o Luiz Guilherme fica um tempo fora. Me parece que pelo menos essa lesão, 1,5 mês, talvez, 1 mês e meio, para recuperação total. Então dá a entender que teremos força máxima em campo na próxima quarta-feira lá em Pereira, contra o Deportivo Pereira, antes a parada contra o Cuiabá fora de casa. Facinca. Exatamente. No final de semana, nem Gabriel Menino, nem Dudu vão jogar contra o Cuiabá, até onde eu sei, a não ser que seja uma emergência, mas não. Jogadores preservados para o jogo da próxima quarta-feira. Dudu não tá bem, né, mano? O Dudu tá bem, e a ida e vinda, né, dessa situação da panturrilha, tá tratando com um pouquinho mais de calma, né? Ele entrou na base do chamado sacrifício nesses 2 jogos com o Atlético Mineiro, porque o Palmeiras precisava dessa experiência do Dudu. E, de fato, mesmo não jogando bem, a presença dele em campo faz diferença, intimida adversário. E para quarta-feira não vai ser diferente, né? Assim como o Zé Rafael também está jogando na base de um certo sacrifício, segundo o Abel, com dores no joelho, etc. Então, assim, é o preço que se paga por ter um elenco curto, né? Um elenco extremamente curto. Claro que o Abel quer um elenco em que ele possa manejar no máximo 2, 3 posições ali por atleta. Aliás, 3 atletas por posição. Mas, ao mesmo tempo, né, não queria um elenco com um banco de reservas que fosse tão deficitário em termos de experiência, maturidade e qualidade do que o time titular, né, em que outros rivais aqui do Brasil têm elencos, digamos assim, mais homogêneos. Tudo bem, os times titulares não têm o potencial do Palmeiras, mas as equipes conseguem manter uma média porque você vai tirar um, vai tirar o outro e o nível vai se manter dentro da performance que esse time pode atingir. Como o Palmeiras é uma performance mais alta e você depende só desse time titular, em algum momento esses caras podem abrir o bico. E aí quando você vai substituí-los, é óbvio que o nível cai drasticamente a uma média que a gente não tem acompanhado, né? E esse é o exemplo do Botafogo no Campeonato Brasileiro, diferente do Palmeiras, para quem pergunta por que o Botafogo abriu tanta vantagem. Porque o Palmeiras já teve elencos mais homogêneos, o Palmeiras já teve situações em que ele podia brigar por mais títulos numa temporada, como foi 2020, campeão de Campeonato Paulista, Libertadores e a Copa do Brasil, né? Então, assim, por isso que vai atacar só a Libertadores. São 5 jogos para esse time titular não ter nenhuma alteração. Dá para terminar a temporada campeão? Dá. Tem que colocar os pés no chão? Óbvio, mais do que nunca. Favoritismo? Tem que assumir e fazê-lo na prática nos jogos contra o Deportivo Pereira. Mas, ao mesmo tempo, existe esse risco sempre, Lelê. E nada de clima de já ganhou, né? Nada de clima de oba-oba, respeitar o adversário acima de qualquer coisa. O adversário, eu trabalhei em 2 jogos do Deportivo Pereira na fase de grupos, não me chamou nada a atenção, né? Até o próprio jogador, hoje estava dando uma entrevista para a ESPN Gringa, falou que condição de trabalho lá é horrível, eles têm que procurar campo porque chove muito lá. Então, é um adversário que o Palmeiras, se jogar de boa, se colocar o seu melhor em campo, possivelmente passa tranquilo. Mas a gente sabe que o futebol tem algumas questões e esse Palmeiras está com uma dificuldade muito grande, né? Não sei o que você pensa, Facinca, mas está com uma dificuldade ofensiva muito grande, né? Especialmente nesse segundo semestre, né? Contra o Cruzeiro. Pouquíssima inspiração ofensiva, dribles não entraram, tabelas não entraram, chutes não entraram, né? Um adversário que se fechou bem, estava descansado, bem fisicamente, mas eu confesso, Facinca, que eu tô com essa preocupação ofensiva, cara. O Palmeiras, ele perdeu muito daquela potência, aquela força, aquela pressão, aquele abafa, sabe? Criando jogada atrás de jogada. Você fala, não vai ter jeito, uma hora vai fazer gol. Não tem jeito, é tanto volume de jogo que uma hora acaba fazendo gol. Não vejo mais o Palmeiras dessa forma. Contra o Galo foi mais ou menos, mas por quê? Porque tinha uma vantagem e o Atlético tinha que sair, né? O Atlético, teoricamente, num jogo começando e acabando do jeito que estava, o Atlético estava fora. Então, eu acho que deu mais espaço, né? E o Atlético ainda estava bagunçado. Mas pegar um time minimamente organizado, o Palmeiras parece um pouco sem força, cara, para poder fazer esse abafo inicial, né? Eu não sei se o time titular chegou no limite físico, no limite mental. Os 11 jogadores, eles precisam jogar, porque a gente sabe que
Hoje, sinceramente falando, Facinca, se eu olho os 11 titulares, eu não coloco talvez o Luan, cara. Mas o Luan tem tudo que a gente sabe. Um cara que mantém o nível dos que saem. Eu não consigo ver mais ninguém. Hendrick, para mim, não. O Richard Rios, para mim, não. Fabinho, não. Né? Vanderlan, não. Não, muito abaixo do Piquerez. Marcos Rocha, não. Então, o Lomba também vai bem quando entra, mas para mim uma fase delicada, mas é isso, cara. 5 jogos até o fim dessa Libertadores e torcer para que voltem a ter pelo menos um aproveitamento melhor ofensivo, né?